Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o episódio 4 do Papo de Seleção, o seu programa sobre a Copa do Mundo. E hoje estamos aqui novamente com ele, Leonardo Lopes. Tudo bem, Leonardo? Como que você tá? E aí, Vargas, tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite a quem nos assiste. Boa noite ou bom dia, boa tarde, né? Não sabemos quando o nosso incrível telespectador está assistindo o programa. Mas muito feliz aqui para falar hoje do Grupo G, Grupo H, né? Corrija se eu estiver errado. Exatamente. É muito papo de seleção hoje aqui. Muito papo de seleção, porque é uma Copa do Mundo de seleção, né, Felipão? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Lucão, tudo bem. E aí? Tudo ótimo. Boa noite, Léo. Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Parece até que foi tudo gravado no mesmo dia, cara. Que a gente tá cansado. Imagina! Não, louco. Lembrando forte é loucura. Mas vamos para mais 2 grupos, né? Vamos para mais um programa de Papo de Seleção. E vambora. Vamos embora, então. Grupo G e o Grupo H, que vai estar aqui na tela agora. É o grupo de Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Como que chega a belga? A geração belga acabou? Cadê a geração belga? A gente sempre comenta a geração belga pra cá, a geração belga pra lá, mas parece que está chegando ao fim essa geração que a gente tanto acompanhou, né? Mas o país continua produzindo jogadores extremamente habilidosos, extremamente talentosos, igual um dos principais destaques dessa Premier League aí, pra quem acompanhou um dos nossos programas aqui, que foi o Festa do Chá, o Doku, um dos principais destaques da equipe do Manchester City. Apesar que o Manchester City não conseguiu ser campeão da Premier League, nem na Champions League, mas da FA Cup foi. Outros principais destaques, tem De Bruyne, tem vários outros jogadores ali também, né? Temos o Egito, com o principal destaque do Salah, que saiu, vai deixar o Liverpool, né? Depois de tantos anos ali. Deveria ter ganho uma bola de ouro aí, mas aí é para outros programas aí, né? Temos o Irã também, cheio de controvérsia, vai participar, não vai participar, mas tá garantido na Copa do Mundo. E temos também a Nova Zelândia, que se tudo der certo, se tudo se encaixar ali, a Nova Zelândia sim consegue passar de fase e vencer a sua primeira partida na Copa do Mundo. Dá pra sonhar, Lucas? Dá pra sonhar, eu acredito, hein? Pô, se dá pra ganhar no Irã, dá pra empatar com o Egito ali e garantir o terceiro lugar, porque da Bélgica não ganha. Vamos lá, Felipão. Seu destaque e sua análise do Grupo G, Bélgica, Irã, Nova Zelândia e Egito. Cara, acho que mesmo com a saída de grandes nomes ali, né? Mesmo com a saída de grandes jogadores da geração belga, que a gente viu no nosso crescimento, né? Foram passando grandes nomes ali. Acho que o principal, e tá fora agora, que tá até aposentado, que é o Eden Hazard, né? Que já há algum tempo tá aposentado. Mas se quiser voltar, dá pra jogar ainda. Na idade, né? Tendo apto. Brincadeiras à parte, mas ainda tem nomes como o Courtois, Meunier ali, o Kevin De Bruyne, e também ali na frente tem nomes de destaques também. Eu acho que é a seleção mais forte do grupo. Aí o Egito, a gente pode falar de Marmoush, pode falar de Salah, pode falar de alguns jogadores aí que jogam nos grandes centros do futebol mundial. Acho que o Irã e a Nova Zelândia correm ali por fora em busca dessa vaga, pensando ali talvez num terceiro lugar, mas acho que Egito e Bélgica surgem como os principais favoritos ali pelas principais vagas, e acho que a Bélgica passa em primeiro sem muitas surpresas. Muito bem. E aí, Leonardo? Já dá pra garantir a Bélgica na próxima fase ou ainda não? O Egito vem forte aí, com seus principais destaques, igual o Felipe falou, teve o Marmoush, tem o Salah. Apesar que o Marmoush não teve um grande destaque no Manchester City, né? Cara, eu acho que a gente poderia colocar a Bélgica como essa favoritaça que a gente imagina pelo nome que tem, muito por conta do time, né? Se a gente olhar no papel, ainda é uma seleção evidentemente envelhecida já, sem grandes nomes. O Felipão falou do Hazard, mas podemos trazer De Bruyne, Fellaini, entre outros, que marcaram a geração belga, né? A gente viu a Bélgica ser terceira colocada na Copa de 2018. Sim. A gente fala muito da Bélgica não ter não ter conquistado algo, né, durante essa geração que era tão forte, mas terceiro lugar em uma Copa é um resultado expressivo, principalmente uma Bélgica que não tem tanta expressão assim em Copa do Mundo. Então, acho que sim, a gente poderia colocar assim no papel. O problema da Bélgica, pra mim, tá no comando técnico. Ser treinada pelo Rudi Garcia em 2026, eu acho que é um problema. É um treinador que acumula trabalhos, assim, bastante fracos, o último no Napoli, mas a gente viu trabalhos fracos em outros clubes, na França a gente viu, na Roma, na equipe da Roma. Então, é um time que chega complicado, assim, até na convocação houve polêmicas, né?
Acho que Luis Openda fora, jogador da Juventus. O grande, pra mim, minha surpresa, fiquei bastante surpreso. O Mika Götze fora, jogador do Ajax. Matsels, cara, a gente fala da temporada passada de Matsels, a gente fala do melhor goleiro da Premier League. Nessa temporada abaixo, evidentemente, também convivendo com muitas lesões, chegou a ser terceiro goleiro em dado momento ali, né, por conta das suas lesões, mas era um goleiro de expressividade ali, pensando na Premier League, fora da Copa, cara. Então, assim, Batshuayi, um cara que já tinha perdido um pouco de espaço, também não vai jogar. Tem ali suas polêmicas, é uma Bélgica... Mas alguém acha que o Batshuayi é bom? Loucura. Mas eu acho que se a gente tirar isso do Rudi Garcia, se a gente olhar só pro elenco, a gente tá falando de um time ainda muito forte. De um De Bruyne que contou com lesões, mas é um cara genial, na minha visão. Lukaku, que diferente do De Bruyne, contou com bastante lesões, mas diferente do De Bruyne, eu não sei se ainda consegue render, pensando numa Copa do Mundo. Só que nas pontas tem dois jogadores muito importantes, o Doku de um lado, o Trossard do outro. Jogadores importantes de times grandes, dois times estavam brigando pelo título da Premier League. Tem o Tielemans no meio de campo, que é fundamental pro sistema de jogo do Aston Villa. Então, é um time com bons nomes, que pode sim fazer bons jogos, mas eu acho que para muito ali no seu treinador. Egito, cara. Egito é vice-campeão da Copa Africana de Nações em 2021, né? Perdendo para Senegal. Mas 2021 já faz tanto tempo, né? A gente tá falando de antes da Copa de 22. Eu acho que de lá para cá é um time que teve ali os seus grandes problemas, mas teve o surgimento, entre todas as aspas, do Marmouche, né? Indo para um grande centro. Obviamente ele já estava no Eintracht Frankfurt, mas vai agora para um grande time, que é o Manchester City. Tem uma primeira temporada muito boa. Primeiro meio de temporada, né? Ele chega no meio do ano, no meio da temporada. E nessa ele teve aí, como você bem falou, problemas, né? Pouco foi utilizado em muitos momentos ali, nem saía do banco. Nessa reta final até ganhou voltar um pouco de espaço, mas inegavelmente o Egito vai contar muito com as suas duas principais peças, Salah e Marmouche, para conquistar essa vaga que acho que vai ser disputada contra a equipe do Irã. Eu sinto muito lhe informar isso, eu acho que a Nova Zelândia não tem muitas chances nesse grupo. Acho que será... Espere e veja. Eu acho que será o time a perder os 3 jogos. Verá, né? Obviamente não acho tão desnivelado. Se tá lá, né? Se tá lá, não. Evidente, pode ser que conquiste ali um pontinho, que seja importante para quem sabe vencer outro, mas é difícil. Nova Zelândia chega carregada por Kiswood, seu principal jogador do Nottingham Forest, mas não vejo muito além disso. O Irã tem as questões dos conflitos, né, com os Estados Unidos, o Irã sendo atacado pelos Estados Unidos. Primeiramente tinha dito que não ia participar, né? Depois voltou atrás, lá o ministro do esporte falou que não ia, mas depois um representante do Irã falou que iria sim jogar. O Irã estará lá na Copa do Mundo, não vai jogar nos Estados Unidos, mas estará na Copa do Mundo. Vamos ver como será. Eu acho que Irã e Egito serão as duas seleções aí a brigar por essa segunda vaga, imaginando que a Bélgica, pelos jogadores que tem, se sobressaia e seja a líder do grupo. Perfeito. Vamos então para o grupo H. Grupo de Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Aí a Espanha já tá classificada, né? A Espanha já tá classificada. Tem os seus principais destaques como Lamine Yamal, o Rodri, que tá essa discussão se vai continuar no Manchester City, se vai pro Real Madrid. Temos o Cabo Verde. Cabo Verde também destaque. Pô, legal ter o Cabo Verde aí. É muito legal ver essas seleções que nunca participaram de uma Copa do Mundo, está participando pela primeira vez, né? Pelo menos eu acho isso. Um destaque curioso é que Espanha e Cabo Verde vai ser num dia de semana, em 1h da tarde. Pô, eu estaria trabalhando e eu queria muito esse jogo. Também teremos a Arábia Saudita aí, que foi um destaque na outra Copa do Mundo, quando a Argentina foi campeã, né? E, por final, teremos o Uruguai, que é uma mistura de tradição, valentia aí, Uruguai, uma das principais seleções aí da América do Sul, que vai disputar a Copa do Mundo, hein, o Leonardo Lopes? Cara, é isso, assim, acho que aqui a gente tá falando de uma franca favorita ao título da Copa do Mundo, e não só ao grupo. Acho que a gente não passou por nenhuma ainda, né? É a primeira que a gente fala que é uma das grandes favoritas. É a primeira. Então, não tenho o que dizer, né? A Espanha é favoritaça para esse grupo. O trabalho do Luis de la Fuentes muito bom, a atual campeã da Euro 2024, e jogando um futebol bem encantador. Também foi assim na Nations, mas é derrotado por Portugal nos pênaltis, e fica com o vice-campeonato. Mas a gente está falando de uma Espanha
bem favorita. Tem ali as suas ausências por conta de lesão. O Fermin Lopes e o Barrenechea são duas ausências aí de última hora nessa equipe. Questão de convocações, teve até polêmicas, né? Acho que principalmente no setor defensivo, se a gente pega aquele time campeão em 24, era um time com uma zaga muito estabelecida ali, com o Lenormand e Laporte, e se não fosse o Laporte, seria o Hausen. A gente tá falando de uma Espanha que chega para 2026 com o Hausen fazendo uma temporada extremamente abaixo no Real Madrid, porque é um cara que sai do Bournemouth fazendo uma temporada histórica, é contratado a peso de ouro, joga muito bem a Euro quando solicitado, e principalmente faz uma Copa do Mundo excelente pelo Real Madrid, uma Copa do Mundo de clubes, mas faz uma temporada depois disso muito abaixo. Acaba perdendo espaço e tá fora da Copa. Assim como o Lenormand. O Lenormand no Atlético de Madrid, ainda na Real Sociedad, vai muito bem, joga a Euro, faz uma grande Euro, um dos destaques da Espanha, principalmente no setor defensivo. O Atlético de Madrid desembolsa um bom dinheiro, contrata o Lenormand, e é outro que faz uma temporada muito abaixo e perde a posição. Vão para a Copa no lugar deles, tanto o Pubil, que tomou a posição do Lenormand no próprio Atlético, e o Eric Garcia, que fez uma grande temporada no Barcelona. Então, acho que as duas grandes surpresas é no setor defensivo. E também tem a informação que pela primeira vez na história a Espanha vai jogar uma Copa do Mundo sem nenhum jogador do Real Madrid. Acho que é um tanto quanto surpreendente isso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a grande favorita desse grupo. Será que é o medo de rachar elenco ali? Porque tá bem a coisa, né? Todo mundo brigando entre eles. Aí você coloca um jogador do Real Madrid pra jogar, aí joga contra o Uruguai, por exemplo, que tem o Valverde ali que brigou lá também. Então, exatamente. Talvez seja uma estratégia, né, Leonardo? Mas acho que mais do que isso é ter um elenco muito sólido, muito ali conciso, que a gente já fala aqui, por exemplo, de Nico Williams, uma temporada muito abaixo também de Nico Williams, que a gente pouco viu ele, né? Muitas lesões também, mas é um cara com muita confiança. Mesmo dá pra dizer do Oyarzabal, é um cara de muita confiança ali no comando de ataque. Gol em todas as finais, né? Exato. É óbvio que a gente não pode deixar de falar de Lamine Yamal, o grande destaque do time, mas também passa por um meio de campo muito forte, com o Zubimendi, quando precisa entrar, entra muito bem. Com o Merino, que vai para a Copa, um homem de confiança, machucado praticamente o restante de temporada, mas vai para a Copa mesmo assim. E acho que dos titulares, né? Fábio Ruiz, Pedri, e eu tô esquecendo do outro. Rodri, né? Você falou antes. Rodri, Fábio Ruiz e Pedri. É um meio de campo, assim, fenomenal, muita qualidade técnica envolvida. Então, a gente pode esperar muito desse time, até mesmo nas laterais, com o Cucurella, com o Marcos Llorente, que deve ser o titular pelo outro lado. É um time bem forte que... Eu só não entendo o goleiro. Acho que o Felipão pode até complementar depois. O Nai Simão ser titular e o Raya não, eu não consigo entender. Mas a Espanha é uma das grandes favoritas. Nesse grupo, com a Arábia Saudita, que chega... É outra seleção que chega demitindo o seu técnico as prestes ali a começar a Copa do Mundo. O Renar sai, né? Entra agora o Giorgos Donis. E, cara, de uma seleção que, pasmem, só tem um jogador que joga fora da Arábia Saudita. Essa informação é bastante surpreendente. O lateral do Lens, lá, o Saudi Almadullah Bibi, é o único jogador que joga fora da Arábia Saudita. Então, todos os outros jogadores na Liga Árabe, que nos últimos anos a gente viu aí com bastante investimento. Cabo Verde, junto com o Curaçao, para mim, as grandes histórias da Copa do Mundo. Foi muito legal ver ele se classificando, toda aquela energia, toda aquela festa. Vai ser bacana demais, é muito bacana quando a gente tem seleções classificando pela primeira vez. Acho que um dos grandes méritos dessa Copa do Mundo com 48 seleções é esse, ver seleções que a gente nunca viu jogando uma Copa. E o Uruguai, cara, a gente fala de um gigante adormecido, né? Até corrigindo o que eu falei no episódio passado, o Equador terminou na segunda colocação. A Colômbia terminou em terceiro, o Uruguai terminou na quarta. E pasmem todos à frente do Brasil. Mas é uma seleção que chega com seus altos e baixos, muita polêmica também, né? É um ciclo que o Bielsa começa muito bem, jogando um bom futebol até, mas assim, muito natural de Bielsa, né? A gente já viu o Bielsa passar por isso em outros clubes, começar muito bem e cair, mas muita briga, muita intriga, Suárez envolvido em alguma delas, mas é uma... No começo do ciclo, né? Tudo no começo do ciclo. É uma seleção que chega com dificuldades para essa Copa, eu não duvido aí que, cara... Fique na fase de grupos. É difícil porque passam 3, né? E Cabo Verde eu não sei como vai chegar, mas pelo que eu vi de Copa Africana, de eliminatórias da África, Cabo Verde me surpreendeu, assim, não tá aí porque Cabo Verde se classificaria se fosse com a Copa do Mundo com 32 seleções, tá? Não é porque aumentou a vaga, não. Eu até falei que, né, traz seleções inéditas, mas Cabo Verde é um caso que se excede a isso, estaria mesmo se fosse 32 seleções. É uma seleção competitiva, acho que a Arábia Saudita também. Eu não duvido não, cara, do Uruguai ficar nessa fase de grupos.
acho que principais ausências, dá pra dizer, o Facundo Torres tava praticamente o ciclo todo, jogador ex-Palmeiras, não vai pra Copa, o Natan Nandes também, mas vai tentar. Acho que a gente pode colocar o Uruguai também nessa troca de gerações, né? Também Sim. como foi a Bélgica. Também como foi a Bélgica. A gente viu o Uruguai chegando na semifinal em 2010 e agora nessa Copa do Mundo com poucos atletas remanescentes, né? Quase nenhum, no caso. O Luis Soares teve essa volta para a seleção, né? Ele disse que estava à disposição, mas não foi chamado, não foi convocado pelo treinador. Acho que também não sei se perde muito, né? A gente viu uns flashes dele na Copa do Mundo de Clubes, né? Não acompanhou muito o MLS, tem que ser sincero, né? Mas quando a gente viu a Copa do Mundo de Clubes, a gente viu que ele estava bastante debilitado. Ele tem problemas do joelho, né? Desde a época que ele joga na Espanha. E aí se mostrou à disposição, mas não foi convocado. Acho que a Arábia Saudita tem um time interessante, né? Ganhou da Argentina no começo da Copa do Mundo do ano passado, é verdade, teve destaque por conta disso, mas eles têm zagueiros muito bons ali, tem o lateral muito bom também, que estava na Roma há algum tempo atrás. Tem o Salem Al-Dawsari, que falam que é o melhor árabe que já jogou futebol, né? Falam que é o principal árabe aí e vai estar na Copa mais do Mundo. Mais uma Copa, né? Exatamente. Salem Al-Dawsari, um dos principais jogadores do Al Hilal, né? E o Al Hilal que conta com estrelas aí do futebol mundial. Chegou a ter Neymar, por exemplo, Mitrovic, atletas que... Darwin Núñez, o próprio Darwin Núñez, Benzema. O próprio Darwin Núñez, que vai para a Copa pelo Uruguai, estava lá. Cabo Verde, vocês falaram uma história bastante interessante, né? Bastante bonita. O Léo citar que era dentro de 32 seleções, mostra o quão o trabalho é bem feito, né? O quão o trabalho devolveu para eles, né? Essa oportunidade de estar dentro da Copa do Mundo. E a Espanha é fora de série, né? A Espanha acho que está mais garantida do que todos que a gente falou até agora, já na próxima fase. Desponta como um dos favoritos. E acho que a grande chance do Yamal, né, cara? Assim, a gente viu grandes craques, principalmente recentemente falando de Mbappé, né? Que apareceu numa Copa com pouca idade, chamou a responsa, obviamente tinha atletas bons do lado, mas acho que, na minha visão, foi o principal jogador ali daquela França em 2018. Em 2022 faz 3 gols na final da Copa, mas também tem uma Copa inteira muito boa. E aí o Yamal tem esse espaço para jogar. É interessante a gente falar que ele vai estar fora, né, dos primeiros 2 jogos da fase de grupos por conta de lesão, mas depois volta e aí tem toda a Copa para mostrar o que a gente já viu e encantou tanto, né, na última Euro, na última Nations, e deve encantar aí também na Copa do Mundo. Esse Uruguai, a gente falou muito, né, que talvez seja essa mescla de nomes, de muitos craques saindo, só que a gente também não pode deixar de falar do craque que tá lá, né, porque a gente falou mal pra caramba, mas também ainda tem o Federico Valverde, que é o grande nome dessa seleção. Óbvio que tem outros, o Bentancur, o Gart, mas jogadores muito abaixo aí do que a gente tá falando. O Flamengo vai querer te matar. Exatamente, eu não falei dele, mas estava na lista, tá? A Arrascaeta também. E aí tem que falar do Palmeiras também, outros, o Piquerez, o Vinha do Flamengo. E por aí vai. Que agora não tá do Flamengo, do River, né? Mas Valverde é o grande destaque. Perfeito, então. Então ficamos por aqui com o episódio 4, onde falamos de um dos principais destaques, uma das principais favoritas aí da Copa do Mundo da Espanha. Agradeço o Leonardo, agradeço o Felipão para mais um episódio e principalmente agradeço a você que nos acompanhou aqui com o episódio 4 de Papo de Seleção, onde vamos falar da Copa do Mundo. A gente volta amanhã com o episódio 5 do grupo IJ, né? Grupo IJ, né? Perfeito, então agradeço você, agradeço de coração. Não se esqueça de se inscrever e de dar aquela curtidinha aí no nosso canal do YouTube. A meta, 2.000 inscritos aqui, tá? No Variando Esporte. Não se esqueça também de seguir nossas redes sociais, no Instagram, Twitter e por aí vai. Também não se esqueça de ver o nosso site, tá? Beijo no coração de todos, até amanhã com mais um Papo de Seleção aqui no Variando Esporte.